Dia Nacional da Adoção é comemorado em 25 de maio. Essa data foi implantada em nosso país por uma lei decretada em 2002 e é uma forma de conscientização das pessoas a respeito da importância da adoção, o ato de aceitar uma criança ou adolescente em sua família, transformando-o em seu filho. A adoção é uma oportunidade de crescimento espiritual e prática do amor incondicional. O Espiritismo ensina que somos todos irmãos e que a família terrena é crucial para nosso desenvolvimento moral. Adotar uma criança é um ato de caridade que reflete o amor ensinado por Jesus. A adoção oferece um lar seguro e amoroso para crianças que enfrentaram grandes desafios, transformando suas vidas e promovendo elevação moral para os pais adotivos. Para os espíritas, a família não é apenas biológica, mas uma união de espíritos que se reencontram para aprender e crescer juntos. Crianças adotadas podem ser espíritos com vínculos passados ou novos espíritos necessitando de nosso amor para progredir. A adoção supera preconceitos e promove fraternidade, reconhecendo a igualdade espiritual de todos. É um aprendizado constante de paciência e entrega, onde cada desafio é uma oportunidade de desenvolver virtudes como tolerância e empatia. Assim, na visão espírita, a adoção é um ato de amor universal que enriquece a vida de todos. É uma prova viva da capacidade humana de transformar dor em alegria, solidão em companhia e desamparo em esperança, aproximando-nos mais de Deus e de sua lei do amor. Bom dia, vamos às perguntas de hoje. Pergunta 134. O que é a alma? Um espírito encarnado. Vamos a 134A. O que era a alma, antes de unir-se ao corpo? Espírito. Agora a pergunta 134B. As almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? Sim, as almas não são mais do que os espíritos. Antes de ligar-se ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, e depois reveste temporariamente um invólucro carnal, para se purificar e esclarecer. Há no homem outra coisa, além da alma e do corpo? Há, o liame que une a alma e o corpo. Pergunta 135A. Qual é a natureza desse liame? Semimaterial, um meio-termo entre a natureza do espírito e a do corpo. E isso é necessário para que eles possam comunicar-se. É por meio desse liame que o espírito age sobre a matéria, e vice-versa. Comentário de Kardec. O homem é informado de 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo ou ser material, semelhante ao dos animais, e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado, do qual o corpo é a habitação. Terceiro, o perispírito, princípio intermediário, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito, e une a alma ao corpo. Tais são, num fruto, a semente, a polpa e a casca. Pergunta número 136. A alma é independente do princípio vital? O corpo não é mais que o envoltório, sempre o repetimos. Pergunta 136. O corpo pode existir sem alma? Sim, e não obstante, desde que o corpo deixa de viver, a alma o abandona. Antes do nascimento, não há uma união decisiva entre a alma e o corpo, ao passo que, após o estabelecimento dessa união, a morte do corpo rompe os liames que a unem a ele, e a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica. Pergunta 136B. O que seria o nosso corpo, se não tivesse alma? Uma massa de carne sem inteligência, e tudo o que quiserdes, menos um homem. Pergunta número 137. O mesmo espírito pode encarnar-se de uma vez em 2 corpos diferentes? Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente 2 criaturas diferentes. Ver, no Livro dos Médiuns, o capítulo Bicorporeidade e Transfiguração. Pergunta 138. Que pensar da opinião dos que consideram a alma como o princípio da vida material? Simples questão de palavras, com a qual nada temos. Começai por vos entenderdes. Pergunta 139. Alguns espíritos, e antes deles alguns filósofos, assim definiram a alma, uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição, depende da significação das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa?
Comentário de Kardec. A palavra alma é empregada para exprimir as coisas mais diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida, e nessa acepção é exato dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica, emanada do grande todo. Essas últimas palavras se referem à fonte universal do princípio vital, em que cada ser absorve uma porção, que devolve ao todo após a morte. Esta ideia não exclui absolutamente a de um ser moral, distinto, independente da matéria, e que conserva a sua individualidade. É a este ser que se chama igualmente alma, e nesta acepção pode-se dizer que alma é um espírito encarnado. Dando à alma diferentes definições, os espíritos falaram segundo as aplicações que faziam da palavra e segundo as ideias terrestres, de que estavam ainda mais ou menos imbuídos. Isso decorre da insuficiência da linguagem humana, que não tem um termo para cada ideia, o que acarreta uma multidão de mal-entendidos e discussões. Eis porque os espíritos superiores dizem que devemos, primeiro, nos entendermos quanto às palavras. Na profundidade da alma, um mar de sonhos reluz, onde a essência quer paz, e onde o ser se traduz, donde ser vê o divino, quando se acende a luz. Saiamos do breu da vida, pela espiritualidade, o avesso da tristeza, o verso da felicidade, o facho para a escuridão, o encontro com a verdade.